Olá, que bom! Estamos de volta com a lição 6 nesta semana. Ainda dá tempo de você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, ainda dá tempo de dar o seu like ali, para que esse canal seja cada vez mais produtivo e abençoado na transmissão da Palavra de Deus, especialmente a respeito da lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana tem um título muito interessante, né? Brincando de Deus. O que nós vamos estudar nesta semana? Nós vamos estudar os capítulos 13 a 27, dar uma olhada geral, assim, uma visão geral, das ameaças de Deus contra nações que brincavam de Deus, ou seja, que tomavam o lugar de Deus, que se achavam os poderosos, que se achavam aqueles que dominavam o mundo e de fato dominavam em algum momento, né? Então eles estavam brincando de ser Deus. Hoje muita gente também brinca de ser Deus. Às vezes o indivíduo usa o poder que ele tem para oprimir as pessoas. Foi o que aconteceu com as nações ao redor. A ênfase maior dessa lição está em Babilônia. Embora Babilônia ainda não era um país ou um império que dominava o mundo, mas ele estava em franco crescimento. E por antecipação, Isaías já prevê o estrago que Babilônia ia fazer. E Babilônia aqui torna-se um símbolo de algo maior que nos atinge hoje no tempo do fim, no tempo do Apocalipse, né? Então, o primeiro tópico da lição dessa semana, Babilônia, um símbolo de oposição a Deus, né? A partir do capítulo 13 de Isaías, vários oráculos são proferidos contra as nações, entre elas a Assíria, que governava o mundo naquele momento, que era a principal nação opressora daquela época. Mas a ênfase, como eu já disse, ela repousa sobre Babilônia como um símbolo de oposição a Deus. Isaías está, amigo, fazendo uma profecia sobre uma nação que, na verdade, ainda não dominava, né? Em Isaías 14, o rei de Babilônia, ele transcende, ou seja, ele é maior do que ele é. Fala-se de Babilônia, a profecia tinha uma aplicação local à Babilônia, ao rei de Babilônia, mas quando você lê, por exemplo, os versos 12 a 14, que é os versos tradicionais que nós usamos sobre a origem do mal, quando a gente dá um estudo bíblico sobre a origem do pecado e do mal e de Satanás, a gente usa esse texto, né? O famoso texto de Isaías 14, quando Lúcifer diz, eu subirei, eu serei, né? Estarei acima das nuvens do céu, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele comete o seu pecado de querer ser Deus, de brincar de ser Deus. Então aqui as duas coisas vão paralelas, elas vão juntas. Ou seja, Isaías 14 se refere ao rei de Babilônia, ao Império Babilônico, mas se refere também ao rei do mundo, que é o diabo. Ele aqui é uma ilustração disso. A mesma coisa acontece com Ezequiel capítulo 28, que é a famosa descrição do rei de Tiro. O Velho Testamento tem tipos, ele trabalha com tipos. Então, existem tipos de Jesus. José do Egito, por exemplo, José, o nosso famoso José, ele é um tipo de Cristo. Daniel é um tipo de Cristo. Quando você estuda a história de Daniel, a vida de Daniel, a biografia de Daniel, você percebe semelhanças de coisas entre Daniel e Jesus. Então, os chamados tipos. Deus plantou isso no Velho Testamento para que a gente fosse entendendo quem seria o Messias, o verdadeiro. Então, mas existem tipos do bem, mas podem existir tipos do mal. No caso, o rei de Tiro e o rei de Babilônia, nesse caso, são tipos do mal. Eles representam o próprio Satanás. Então, a descrição, ela é meio mista. Ela, ao mesmo tempo que fala do rei local ou do império local da época, ela transcende, diz, há um demônio maior nessa história. Há alguém pior do que ele, que é o que comanda essas coisas todas. Porque ele vai nos preparando, a Bíblia é um todo, né? Ela vai nos preparando para a cena final, que é o Apocalipse, né? Babilônia, por exemplo, né? Ela tem a sua origem, né, em Babel, a porta dos deuses, né, em Gênesis capítulo 11, né? Era uma demonstração de pessoas que, com seu próprio poder, queriam subir aos céus, independentemente de Deus, né? Então, no próprio Gênesis, você tem aí um contraste entre esses dois casos. Ao mesmo tempo que você tem Babel, um grupo que quer se independer de Deus, você tem o Jacó, que sonha com uma escada que atinge os céus, né? A casa e aquele lugar ele chamou de Betel, em contraposição a Babel, né? Então, ao mesmo tempo que Babel é a porta dos deuses falsos,
Betel é a casa de Deus ou a porta dos céus, uma demonstração de uma pessoa humilde e contrita que se apropria da graça de Deus para chegar ao céu. Então são contrastes que a Bíblia tem, né? Agora, um segundo tópico da nossa lição, agora a gente entra especificamente em Babilônia. Depois dessa explicação geral, nós entramos em Babilônia e sua queda. A famosa Babilônia terrestre, que quando Isaías escreve ainda não estava totalmente posicionado no mundo, ela se posicionou no mundo, fez o que fez, nós conhecemos a história. Ela teve, esta Babilônia, a sua queda em 539, quando Ciro, o rei persa, conquistou Babilônia. E ela, desde então, não teve mais independência, vigência nesse mundo, né? Reis como Alexandre o Grande, por exemplo, continuaram mantendo Babilônia fora de um poderio mundial. Hoje, ela é habitada por uns poucos iraquianos, né? Fica na região do Iraque, em partes do antigo local da cidade. É uma cidade, pode-se dizer, deserta, né? Os arqueólogos é que ainda tentam descobrir coisas por lá. Isaías 13 profetiza já o fim da opressão babilônica sobre Judá, porque realmente a Babilônia foi, invadiu Judá, levou os cativos, entre eles Daniel, mas depois eles voltam, não é? Fruto da intervenção de Deus, mostrando que Deus está sempre no controle das coisas para cumprir a sua vontade, né? Agora, a Babilônia, ela retorna, não a cidade literal. Por isso que é um erro, é um equívoco você tomar as profecias de Isaías, por exemplo, e querer dizer que elas vão se cumprir hoje. Não, as profecias de Isaías se cumpriram naquele tempo, mas há certos lampejos delas, certos aspectos delas que se cumpriram no ministério de Cristo, quando isso fica claro, é o caso que estudamos sobre a Galileia na semana passada, e se cumpre no ministério da igreja e vão se cumprir no final, na escatologia final. O caso de Babilônia é um caso típico. A Babilônia literal não se reconstituiu e nem vai se reconstituir. Mas a Babilônia espiritual, essa porta dos deuses falsos, das falsas doutrinas, das falsas ideologias, das falsas teorias religiosas, já se uniu, está se unindo, né? E o Apocalipse fala de uma Babilônia no capítulo 18, né? No capítulo 17, né? Agora nós temos não a Babilônia literal, mas uma Babilônia espiritual, mística, que seria a mistura de todos os que atentam contra Deus e o seu povo, e suas diferentes teorias, suas diferentes teologias, por assim dizer. E a instrução de Deus no Apocalipse 18:4 é muito clara: sai dela, povo meu. Se você é povo de Deus, você precisa sair de Babilônia para pertencer ao povo de Deus, à igreja de Deus. E o texto de Apocalipse também é claro que essa Babilônia vai cair. Assim como a primeira caiu, e a profecia de Isaías mostrou isto, o Apocalipse mostra que a segunda Babilônia, ou a imitação da antiga Babilônia, que brincava de Deus também, e que brinca de Deus, que toma o lugar de Deus. Aliás, a Babilônia tem a ver com o anticristo, e a palavra anticristo quer dizer o quê? Anti quer dizer contra, mas também quer dizer no lugar de. Ou seja, ele está brincando de ser Deus, querendo ser Deus, usurpando o próprio trono, a própria autoridade, o próprio governo de Deus, o próprio mandato de Deus. Então essa profecia da queda de Babilônia vai se cumprir totalmente no final de todas as coisas e vai ser substituída. Babilônia, na Bíblia sempre temos aí uma guerra entre Babilônia e Jerusalém. Babilônia e Jerusalém. O livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 1, já começa com essa briga, essa luta entre Babilônia e Jerusalém. Uma representando o mal e outra representando o bem. Uma representando a verdade e outra representando a mentira. Então, o Apocalipse também fala da queda de Babilônia e do surgimento da verdadeira cidade, que agora chama-se Nova Jerusalém. Uma cidade que não precisa do sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, diz o Apocalipse 21:23, né? E o cordeiro é a sua candeia, né? Isso aí é um eco de Isaías 24:23, que diz que a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então, o Apocalipse faz um eco, ou seja, ele repete aquilo que Isaías
falou a respeito da recuperação do povo de Deus e da queda da Babilônia. E isso se cumpre cabalmente no fim, no Apocalipse 21, 23. Para terminar, a lição dessa semana está muito boa. Eu faria a seguinte pergunta para os meus alunos, né? O orgulho foi o maior pecado de Babilônia. Para você rever um pouquinho isso, valeu o livro de Daniel, né? Nabucodonosor, diante da cidade, dizendo, esta é a Babilônia que eu edifiquei. Eles brincavam de ser Deus, porque o orgulho estava no coração, na vida e na prática deles. Nós podemos também hoje correr o mesmo risco. O espírito de Babilônia pode nos afetar, né? Há muitos anos, quando eu ainda era jovem, aliás, não faz tanto tempo assim, né? Eu li um sermão muito interessante. O título do sermão era mais forte do que o próprio sermão. Mas o sermão, numa Ação Jovem naquela época, uma revista chamada Ação Jovem, trazia o seguinte sermão: Um trago no bar de Babilônia. O que é isto? O autor mostrava que muitas vezes nós vamos ao bar de Babilônia e tomar um traguinho do orgulho, beber um pouquinho dos erros de Babilônia na nossa vida. Isso é um problema, né? E o principal erro de Babilônia o principal pecado sempre foi o orgulho. E aí eu queria lançar com os meus alunos a seguinte pergunta. Ellen White diz que o orgulho é o pecado mais irremediável. Por que será? Discuta um pouco com os seus alunos, converse um pouco com eles. E a principal resposta para isso é que o orgulho, ele nos torna independentes de Deus. E Deus não pode agir num coração orgulhoso. Como ele vai agir? Ele não rompe a porta do nosso coração, da nossa vida, mas ele deixa a gente escolher. Ele nos dá o livre-arbítrio. E quando eu sou orgulhoso, eu penso que eu resolvo meus problemas sozinhos, a minha vida sozinha, sem a interferência, sem a ajuda do Deus Todo-Poderoso, Salvador de todos nós. Pense um pouco sobre isto, reflita. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Um abraço para você, inscreva-se no canal, dê o seu like e continuamos juntos pela graça de Deus.